Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática, né? E nossa aula de matemática a gente vai trabalhar sobre o seguinte tema: matemática da pandemia de Covid-19, exponenciação. Então, a gente está vendo aqui a matemática no nosso cotidiano, né? A matemática dentro do problema que o Brasil, que a Bahia, que o mundo está enfrentando, que é a Covid-19. Vivemos hoje, em 2020, uma pandemia. O coronavírus, causador da doença Covid-19, que foi descoberto em 31 de dezembro de 2019. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O contágio, que se iniciou na China, gerou uma pandemia, ou seja, o evento que é caracterizado por uma enfermidade epidêmica que é amplamente disseminada na população mundial, né? Que é o que a gente está vivendo hoje aí no mundo. A matemática pode nos ajudar a interpretar os futuros cenários de contágio e o crescimento da população infectada, usando como base para este estudo as funções exponenciais. Funções exponenciais são ferramentas muito importantes devido ao número imenso de aplicações que elas nos proporcionam. Alguns estudos que fazem uso desse tipo de funções são aqueles envolvendo cálculos financeiros, datação por carbono 14 de minerais e artefatos arqueológicos, crescimento de bactérias e populacional, entre outras diversas aplicações. Então, vamos apresentar algumas definições sobre esse tipo de função. Seja uma função f de r em r e uma constante real alfa, essa função é chamada de exponencial se a lei de associação pode ser escrita da seguinte forma: f de x igual a elevado a x. Então, por que função exponencial? Porque a variável ela se encontra no expoente da base. Pandemias, um caso simples. Suponha que um vírus tenha infectado apenas uma pessoa, ou seja, só existe um contaminado dentro de uma população e que esta pessoa infectada, ela pode infectar apenas duas pessoas sem nenhum tipo de proteção ou contenção dos riscos. Em seguida, cada uma das duas pessoas infectadas, elas podem infectar outras duas e assim por diante. A função que determinará quantas pessoas estarão infectadas a cada interação será dada por f de x igual a 2 elevado a x. Então, essa é a função que vai determinar a disseminação, tá certo? Considerando que x é o número de interações, ou seja, o x é referente aos contatos entre as pessoas. E y, o novo número de infectados. Lembre-se que f de x na função, ele tem a função de y, tá? Então, quando a gente encontrar 2 elevado a x, a gente vai encontrar o valor de y. Então, repetindo, considerando que x é o número de interações entre pessoas e y, o novo número de infectados. Sendo assim, seja o primeiro infectado considerado como a interação zero, pois ele não teve contato com ninguém até este momento. Então, x, nesse caso, é igual a zero. Supondo que ele teve contato com duas pessoas, o que equivale a uma interação completa do contágio. Então, eu vou ter x igual a 1. Teremos, então, 2 infectados.
Se cada um desses 2 infectados tiver um contato com mais 2 pessoas, cada um completando a segunda interação, eu vou ter x igual a 2, então teremos 4 pessoas infectadas. Então, vamos usar esse exemplo aí agora numa tabela, tá? Então, de 0 até 10 aqui representa o valor de x, que são as interações, que foram os contatos. E a função f de x, que é y, vai ser o quantitativo de pessoas infectadas mediante cada quantidade de contatos. Então, quando não teve nenhum contato, eu tive o quê? Uma pessoa infectada aqui. Quando o contato foi com 1, a interação foi com 1, quantas pessoas infectadas? 2 pessoas. Quando a interação foi entre 2, então, quantos infectados eu vou ter? 4 infectados. Quando a interação for de 3, então eu vou ter o quê? 8 infectados. Quando a interação for de 4, eu vou ter quantos infectados? 16. Quando nós tivermos aqui interação entre 10, eu vou ter 1.024 infectados, certo? Então, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Então, olha a curva de crescimento. Então, essa curva, ela é muito assustadora, certo? Então, bora lá. Relembrando que este é um exercício fictício, tá? A gente não pegou, não foi caso da realidade. Muito parecido com o que está acontecendo, mas são exemplos fictícios, tá? Então, baseado nesse exemplo aí, bastariam cerca de 32 interações para que aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas fiquem infectadas. Então, observe que é muito grande, né? Então, são valores enormes. Então, como exercício, podemos mudar a base desta função de 2 para 3 para 4, assim sucessivamente, e verificar como esta curva se comportaria. Por exemplo, suponha agora que a mesma pessoa com vírus possa contaminar até 5 pessoas. O nosso cenário fica com uma nova função, né? Vai mudar a função. Então, ó, mudamos para 5. Então, a função agora eu vou ter o quê? F de x, que é y, igual a 5 elevado a x. Então, o que vai acontecer? Na interação de 0, a gente sabe que qualquer base elevada a 0 vai ser igual a 1. Então, eu vou ter 1 infectado. Então, toda vez que eu não tiver nenhuma interação, eu vou ter apenas 1 infectado. Quando eu tenho uma interação, eu vou ter quantos infectados? 5 infectados. Quando eu tenho 2 interações aqui, que vai ser o quê? 5 elevado ao quadrado, eu vou ter quantos? 25 pessoas infectadas. Quando eu tenho 5 elevado ao cubo, que é 5 elevado a 3, eu vou ter 125 pessoas infectadas. Quando eu tenho 5 elevado à quarta potência, eu vou ter 625 pessoas infectadas. Quando eu tenho uma interação entre 10 pessoas, eu vou ter 9.765.625 pessoas infectadas, tá? Então, olha o que pode provocar 10 interações. Assustador, né? Então, com apenas 10 interações, alcançamos a marca de quase 10 milhões de infectados. Então, o gráfico, olha como é a diferença do outro gráfico, olha como é que faz a curva de crescimento desse gráfico, tá? Então, para a saúde, isso aqui não é interessante, porque significa dizer que cada vez mais está aumentando a quantidade de pessoas infectadas. Para que a gente mantenha a saúde, então essa curva ela tem que começar a cair, ela tem que diminuir e não crescer. Observe que ela está crescente aqui. Neste caso, com apenas 14 interações, chegaríamos à marca de mais de 6 bilhões de infectados. Felizmente, no mundo real,
em situações pandêmicas possuem diversos fatores que podem conter a evolução do contágio. E a quarentena é um desses meios de contenção que evitam que as pessoas contaminem ou sejam contaminadas. O uso de máscaras, álcool, desinfetantes e entre outros produtos auxiliam na não proliferação de um vírus numa população. Mas, se não houver nenhum tipo de prevenção, é possível que um cenário como estes apresentado aconteça, mesmo que em pontos isolados, como pequenas cidades ou em bairros, tá? Então, continuando o nosso assunto aqui, né? Vamos lá. Equação e inequação exponencial. Então, no início, a gente começou para vocês terem uma noção, né, de exponencial e verem o que é de fato que acontece com esse vírus que está assolando aí no mundo, né? Para vocês verem como é de grande responsabilidade nossa a não disseminação disso aí. Então, a gente tem que ter o maior cuidado, né, para a gente não estar proliferando essa doença. Então, equação e inequação exponencial. Equações exponenciais. Uma equação exponencial é uma expressão algébrica que possui uma igualdade e pelo menos uma incógnita em um de seus expoentes. Então, lembre-se que no início eu falei, né, que quando a gente trata de equações exponenciais, de funções exponenciais, então a variável ela aparece no expoente. Para ser considerada equação, uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita, que é um número desconhecido representado por uma letra, e uma relação de igualdade. Dessa maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferentes de 1. Exemplo. Eu tenho um exemplo aqui de equações exponenciais. Então, 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x igual a 8. 16 elevado a x mais 4 elevado a 2x igual a 32. Né? Então, observem que as variáveis agora elas aparecem no expoente. Existe uma propriedade das equações exponenciais que é indispensável para a sua resolução. Então, se eu tenho a elevado a x igual a elevado a y. Observe que as bases elas são iguais, ou seja, eu tenho a e tenho a como base. Uma vez as bases sendo iguais, o que acontece? Eu posso igualar os expoentes. Então, a proposta de trabalharmos com equações exponenciais é igualarmos as bases para que, após igualarmos as bases, a gente possa igualar os expoentes. O que essa propriedade garante é que, se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes dessa potência também são. Então, eu tenho aqui, 3 elevado a x igual a 27. Observe que, nesse momento, as bases aqui elas são diferentes. Eu tenho base 3 e tenho base 27. Porém, repare só, eu tenho como transformar a base 3 em 27? Não. Mas eu tenho como transformar a base 27 em 3. Não tenho? Então, olha, observem aí. Então, eu vou ter 3 elevado a x igual... Eu vou ter 3 elevado a quanto que vai ser 27? Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu vou ter 3 elevado a 3, tá? Então, observe que 27 é igual a 3 elevado a 3. Então, substituindo esse valor na equação, eu vou ter o seguinte. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Observem que as bases agora, elas são o quê? Iguais. Se as bases são iguais, eu posso simplesmente igualar os expoentes. Então, x nesse caso vai ser igual a 3. Resolva a equação 2 elevado a x mais 4 igual a 64.
Observe que 64 é uma potência, né, que eu posso transformar na base 2, né? Então, 64 é a mesma coisa do que quem aqui? De 2 elevado à sexta potência. Então, eu posso fazer 2 elevado a x mais 4 igual a quanto? 2 elevado à sexta potência. Observe que as bases agora, elas são o quê? Iguais. Se as bases são iguais, eu posso fazer o quê com os expoentes? Posso igualar os expoentes. Então, x mais 4 igual a 6. Resolvendo isso aqui, como é que eu resolvo? Eu vou isolar x, desculpa. Então, x vai ser igual a 6. Jogando 4 para o segundo membro, ele vem negativo menos 4. 6 menos 4 igual a 2. X, nesse caso, igual a 2. Calcule o valor de x na equação. 2 quintos elevado a 3x igual a 25 sobre 4. Bem, observe que 25 é o resultado de uma potência de base 5. Lembre-se que 5 vezes 5 é igual a 25, ou seja, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E 4 é o resultado de uma potência de base 2. Além disso, 25 no numerador e 4 no denominador da segunda fração. Então, observe o seguinte, ó, o que ele está dizendo? Eu tenho 2 quintos aqui. E aí, simplesmente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 25 sobre 4. Eu sei que 25 é igual a 5 elevado ao quadrado, assim como 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. Mas observe que eu vou ter aqui, por enquanto, 5 sobre 2 elevado ao quadrado. E aqui eu tenho 2 sobre 5, então significa dizer que eu preciso inverter uma das duas frações. Tanto faz inverter a primeira, como inverter a segunda, tanto faz, tá? Então, eu tenho, ó, 2 quintos elevado a 3x igual a 25 sobre 4. O que eu posso fazer, mediante o que eu falei agora? Inverter a primeira aqui, ó. 5 sobre 2 elevado a menos 3x. Por que ficou negativo? Porque eu troquei a ordem do denominador e numerador aqui, ó. Era 2 sobre 5, ficou 5 sobre 2. Quando eu troco a ordem, eu mudo o sinal do expoente. Igual a 25 sobre 4. Então, o que acontece? Resolvendo aqui, eu vou ter 5 sobre 2 elevado ao quadrado. Observem aí agora que as bases agora, elas são iguais. Então, 5 sobre 2, 5 sobre 2. Se as bases são iguais, eu esqueço as bases e vou igualar os expoentes. Então, menos 3x igual a 2. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que x, vou isolar x, vai ser igual a quanto? Menos 2 sobre 3. Eu poderia multiplicar logo aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Menos 3x igual a 2, multiplicar por menos 1, que ficaria 3x igual a menos 2, tá? Então, x, isolando o x, eu vou ter o quê? Menos 2 sobre 3. Inequações exponenciais. Antes de resolver uma inequação exponencial, deve-se observar a situação das bases nos dois membros. Caso as bases sejam diferentes, reduza-as à mesma base, a mesma coisa de equação, e em seguida forme uma inequação com expoentes. Então, a gente tem que atentar para duas regrinhas no caso da inequação. A gente vai observar o valor da base, tá? O valor da base. Se a base for um valor maior do que 1, a gente mantém a posição do sinal de desigualdade. Se a base for um valor que esteja entre 0 e 1, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o sinal, tá? Se tá lá maior, a gente vai colocar menor. Bora ver aqui. Eu tenho aí 2 elevado a x maior ou igual a 128. Observe que a base aí
ela vai ser maior que 1, porque eu vou transformar ele em base 2, né? Então, 2 elevado a x vai ser 2 elevado a quanto? Vai ser 2 elevado à sétima potência, porque fatorando 128, eu vou ter 2 elevado a 7, tá? Então, ó, fatorando eu vou ter 2 elevado a x maior ou igual a 2 elevado a 7. Então, a base aqui, ó, 2, ela é o quê? Maior que 1. Se ela é maior que 1, então eu vou manter esse sinal de desigualdade para os expoentes. Então, vai ficar o seguinte, ó. X maior ou igual a 7. Então, eu mantive o sinal de desigualdade. E aí é só colocar a solução. X pertence a R, tal que x é maior ou igual a 7. Mas se eu tenho 1/3 elevado a x menor que 1/3 elevado ao quadrado. Observe o seguinte, as bases aqui eu não preciso fazer nada, elas já são iguais, 1/3, 1/3. Não preciso modificar. Mas observe que o valor 1/3 é um valor que está entre 0 e 1. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de manter o sinal nessa posição, x menor que 2, eu vou inverter o sinal, vai ficar x maior que 2. Tá? Então, eu vou inverter o sinal. Por quê? Porque as bases estão entre 0 e 1. Então, eu vou ter solução vai ser igual a x pertencente a R, tal que x é maior que 2. Outro exemplo aí. 4 elevado a x mais 4 maior que 5 vezes 2 elevado a x. Perceba que, por fatoração, 4 elevado a x não é a mesma coisa que 2 elevado a 2x? Ó, transformando em base 2. Eu não tenho como transformar 2 em base 4, então eu tenho que tentar transformar maior. Então, ó, 2 elevado a 2x. E se eu pegar esse x e deixar aqui e elevar tudo ao quadrado, não vai ser exatamente igual isso aqui? Então, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado, não é isso? Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 4 elevado a x vai ser igual a quem? 2 elevado a x elevado ao quadrado. Mais 4 mais 5 vezes 2 elevado a x. E aí, eu vou chamar esse 2 elevado a x de t, né? E vai facilitar muito nossos cálculos. Então, onde tinha 2 elevado a x, vou colocar t. Então, t elevado ao quadrado. Mais 4, vou repetir, maior que 5 vezes quanto? Que é 2 elevado a x, vou chamar de t. Eu vou cair aqui em uma inequação do segundo grau, tá? Então, a gente vai resolver normalmente essa inequação do segundo grau. Então, eu vou ter t ao quadrado menos 5t mais 4 maior que 0, tá? Então, ao resolver essa inequação aqui, a gente vai obter os valores aqui. Então, ao resolver, você encontrará domínio igual a 9, T1 igual a 1, T2 igual a 4. Então, como o valor da base é maior que 0, a concavidade da parábola ficará para cima. Isso significa que, como estamos procurando valores que tornem a inequação positiva. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. T menor que 1 e T maior que 4. São os valores que vão tornar ela positiva, tá? Isso resolvendo a inequação. Aí, observa. Pegando esses valores t menor que 1 ou t maior que 4, a gente tem que substituir na variável inicial, que foi quando eu chamei t de 2 elevado a x, tá? Se eu estou dizendo que t é igual a 2 elevado a x, então t em um momento é 1 e em outro momento t é igual a 4. Então, eu vou igualar. Então, 2 elevado a x menor que 1, não é isso? Então, 2 elevado a x menor que 1. Observe o seguinte. Quem é que se eu elevar, qual o valor, qual a base? Ó, se eu tenho a base 2, eu vou elevar a quem para ter o resultado 1? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, toda base elevada a 0 é igual a 1, tá? Então, eu teria o quê? 2 elevado a x menor que 2 elevado a 0. Esquecendo as bases,
né? Eu vou ter que x é menor que 0. Por quê? Porque a base é maior que 1. A mesma coisa aqui, ó. 2 elevado a x maior que 4. Então, eu vou ter o quê? 2 elevado a x não é a mesma coisa. Aqui, ó. 4 não é 2 elevado a 2? Então, as bases aqui são iguais. A base é maior que 1. Então, eu vou manter o sinal. X maior que 2. Certinho? Então, a solução vai ser quem? X pertence ao conjunto dos reais, tal que x é menor que 0 ou x é maior que 2. Bem, vamos finalizar mais uma aula com mais uma mensagem que diz o seguinte: os bons dias lhe dão felicidade, os maus dias lhe dão experiência. Ambos são essenciais para a vida. A felicidade te faz doce, os problemas te mantêm forte, a dor te mantém humano, as quedas te mantêm humilde, o êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. Um grande beijo, fiquem com Deus, saudades de vocês, até a próxima aula.